Gente, muito boa tarde. Meu nome é Laura, sou professora da escola, coordeno os cursos de longa duração, de gestão pública. É um prazer enorme estar aqui com o Diogo Costa, CEO do Instituto Millennium, e com o Gustavo, que eu vou pedir para falar a sua titulação correta, porque aqui você entende bem que concessões, contratualizações é uma área nova para mim, e eu percebo, estava aqui falando com o Gabriel, quanto tem muita gente desesperada atrás desse conhecimento, né? Eu vejo, tenho 100 alunos por semestre e boa parte deles me pedem socorro com esse tema. Mas se eu entendi bem, até agora a gente estava conversando sobre talvez um modelo mais clássico, eu diria, onde a responsabilidade continua sendo do órgão público e ele passa essa prestação de serviço, que é a responsabilidade dele, por um outro ente, né? Seja no modelo de PPP ou no modelo de concessão. Se eu entendi bem os casos que meus dois colegas aqui vão apresentar, eles têm algumas especificações disso. E aí eu ia pedir para cada um deles falar sobre os seus casos em 10 minutos, no mesmo modelo que o Fernando fez, mas que vocês apresentassem, falassem um pouco também sobre essa diferenciação, né? Eu acho que, começando aqui pelo Porto Maravilha, não é exclusivamente um caso de contratualização. Envolveu também uma regulamentação do ambiente de negócio, uma melhoria do ambiente de negócios, talvez, uma coordenação dos diferentes atores envolvidos, inclusive o próprio ator público, que continua com diversas coisas, talvez bem no caráter das áreas especiais, zonas especiais, né? Então, ia pedir para você comentar não só o caso do Porto, mas também essa diferença com os casos anteriores, que são concessões PPPs mais clássicas. Perfeito, muito obrigado. E eu te passar, depois eu passo a pergunta para o Diogo. Mas eu... Bom, eu sou Gustavo Guerrante, eu sou o diretor-presidente da CCPAR. A CCPAR é a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos. Ela é a continuidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Porto. Então, a CEDURP, né, que foi uma empresa criada para fazer, gerir, né, fiscalizar o projeto do Porto Maravilha. Nesse novo mandato do prefeito Eduardo Paes, a gente achou interessante juntar novamente uma unidade de PPPs, ou seja, a CEDURP já tinha essa experiência, né, com o VLT, principalmente o VLT do Centro e o Porto Maravilha, mas juntar essa unidade, assim como é feito lá em São Paulo, numa empresa do município. Uma das razões para isso, além da questão de agilidade, né, que toda empresa tem mais do que a administração direta, por assim dizer, fica muito mais fácil para um futuro, né, governante dissolver uma unidade como foi feito na transição de um governo para o outro. Então, quando lá em 2016 houve uma transição, né, o candidato que o prefeito Eduardo Paes perdeu, o prefeito Marcelo Crivella ganhou, ele pegou esses contratos de PPP e espalhou pelo município. Então, você tinha contrato de PPP no transporte, contrato de PPP na fazenda, contrato de PPP na saúde. Isso ficou muito, muito difícil a reunião, o conjunto, né, a reunião desse conhecimento. Então, a CCPAR foi criada no ano passado, mantidas as obrigações da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Porto, da antiga CEDURP, mas também agregando essa função de gestão, fiscalização e concepção das novas PPPs. Estou entrando aqui, né, no caso do Porto Maravilha, em que a gente já vai aí, né, para 14 anos desde a promulgação, né, da lei. Então foi todo feito um arcabouço legislativo específico para isso, né? Então, em 2009, você teve aí uma lei que mudou todos os parâmetros urbanísticos da região. Para quem não está muito familiarizado ali com o Rio de Janeiro, tratava-se de uma região portuária, claro, por isso que é desenvolvimento urbano do porto, mas que a cidade foi crescendo, né, em volta desse porto. É um porto na beira da Baía de Guanabara, um porto importante para a cidade, concorrido, é um dos poucos portos dentro de ambiente urbano que ele nunca fecha, porque são águas abrigadas por causa da Baía de Guanabara, com um bom calado. Então sempre foi interessante a operação portuária ali, mas a cidade crescendo em volta e colado ao centro da cidade, ao centro econômico financeiro da cidade do Rio de Janeiro. Então, como toda e outra, qualquer cidade do mundo, essas cidades, metrópoles, elas vão crescendo e, lógico, a região central da cidade é sempre muito valiosa. E o que acontecia ali na região? Ficava uma região deserta, uma região de operação portuária, então você tinha algumas vias que hoje são vias até, vamos dizer assim,
criadas durante o projeto do Porto Maravilha, engarrafadas, e que naquela época eram estacionamentos de caminhões, caminhões com contêineres, caminhões com cargas. Isso a gente está falando a 2, 3 quilômetros do centro econômico financeiro da cidade. Já tinham, né, algumas iniciativas anteriores, já havia acontecido algumas alternativas anteriores, mas muito pontuais, em que você dava um benefício de construção um determinado terreno, isentava IPTU, isentava um ITBI, uma determinada empresa se instalava lá. Acho que o melhor caso mais emblemático foi a Xerox na época. Ela foi construir uma bela sede, uma outra empresa foi, mas o entorno continuava igual e essas empresas acabaram ficando ali num grande deserto. O marco, acho que o mais importante, o maior divisor daquela região em relação à cidade, a barreira em relação à cidade, principalmente a barreira em relação à região central da cidade, era um grande viaduto que existia, o elevado do gasômetro, que era uma via, uma artéria importante da cidade, comunicava o centro da cidade com a Avenida Brasil, que é a principal saída da cidade. Perdão. A principal saída da cidade. Passava pelo projeto derrubar esse viaduto. Né? Acho que foi o maior dos desafios. A Gabriela, que está aqui, era na época advogada da empresa, recebeu sei lá quantas liminares, né, teve movimento de abraçar a perimetral, por mais incrível que isso pareça hoje em dia, teve grupo que foi lá abraçar a viga da perimetral, o pilar, se amarrou lá, enfim, que não podia derrubar, que a gente ia acabar com o trânsito da cidade, a cidade ia, né, esfacelar. Mas o que tornou isso possível, e aí é diferente um pouco das PPPs convencionais, foi que a gente conseguiu ter, ao mesmo tempo, um volume de recursos que permitiu que fossem feitas essas intervenções todas de uma única vez. Diferentemente, né, das operações urbanas pontuais, né, quando você trata de uma água espraiada, ou até mesmo Faria Lima, você consegue fazê-la ela gradativamente, até por conta do alto valor do título, e implementando. Ali tinha um desafio muito grande, que a gente precisava deixar a cidade funcionando, fazer todas as intervenções no curto espaço de tempo. Tinha um prazo que era inegociável, que era a Olimpíada. Então, assim, a gente pode até atrasar uma obra, né? Eventualmente, a gente está acostumado aí com muitas obras públicas, infelizmente, acabam atrasando, mas no nosso caso ali, a gente tinha uma obra que não podia atrasar. Né? O Parque Olímpico não podia atrasar, a ligação da cidade não podia atrasar, porque tinha uma data que eram os Jogos Olímpicos. Então, esse arcabouço, né, legal que foi feito, que mudou todos os parâmetros urbanísticos, selecionou aquela região, não à toa, colada a região do centro da cidade, estudou as vocações, mudou todo o potencial urbanístico da região, e essa diferença de valor, né, sendo muito simplista aqui, né, para ilustrar isso bem, você podia construir até o terceiro andar, anteriormente você passa a poder construir até o 20º, mas desde que você me pague essa diferença. Uma correlação com a outorga, né, a outorga onerosa. A diferença foi que a gente vendeu esse pedaço de área aqui todo de uma vez, todo num leilão de tipo. Na época, Pacote inteiro. pacote inteiro, né? A dinheiro da época, 3 bilhões e meio de reais. Né? A dinheiro de hoje, isso aí seriam uns 8 bi, algo do gênero, 7,5, 8 bi de reais, que permitiu que essas obras fossem feitas ali aproximadamente em 5 anos. 87% das obras foram feitas em 5 anos. É um espaço de tempo muito curto. E o outro entendimento era que a gente precisava de uma gestão fora da administração direta para ter agilidade, um órgão específico, né, para controlar esse projeto, focado nesse projeto. E aí foi nesse momento que é criada a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Porto, a CEDURB, só com essa finalidade de economia independente, ou seja, sem depender de todas aquelas siglazinhas da Secretaria de Fazenda, com membros amarras para poder tocar esse projeto. Do ponto de vista da administração, a administração privada via uma PPP, uma parceria público-privada, que era um consórcio formado por 3 empresas com a responsabilidade de implementar todas essas intervenções e ainda fazer os serviços de manutenção, operação. Então, assim, o que foi feito nesse período, para a gente, né, ilustrar aqui, a gente teve que construir um túnel abaixo da Baía de Guanabara, um túnel que está 40 metros abaixo do nível do mar, um túnel que até hoje ele exige, né, manutenção constante, bombeamento, sistema complexo.
para substituir a perimetral, que era o elevado, em que alguns lá se abraçavam na época que não podia derrubar. A gente duplicou praticamente, né, estou aqui exagerando um pouco, mas quase isso, 70% de aumento de capacidade da via, e toda aquela área em que você tinha esse viaduto passando em cima e escurecia a cidade, dividia a cidade, foi colocado um bulevar para, né, pedestres, vedado, uso de automóveis, com o VLT. Ah, mas por que, né, por que o VLT? Era importante ligar essa nova região com transporte de qualidade à região central da cidade, até para convencer as pessoas a irem morar, a irem trabalhar nessa nova região. E o VLT, mais do que um projeto de transporte, de mobilidade, é também, e eu diria principalmente, o ganho que a gente teve, e por isso estamos estudando outros sistemas de VLT lá para a cidade, é um sistema de urbanização. É um processo de urbanização, de ganho urbano absurdo. Lá no Rio a gente tinha muito essa questão dos... São Paulo enfrentam isso também, um pouco da desordem, né, dos ônibus, porque o ônibus, pelo fato dele, né, sair do trilho, às vezes ele faz o caminho que ele quer e causa uma certa confusão na cidade. Então, por isso a gente conseguiu tirar muita linha de ônibus que circulava para o centro. Agora a gente tem uma nova etapa, uma nova fase do projeto Porto Maravilha, agora na virada de 23 para 24, que é a construção de um novo terminal para receber todos os ônibus que vêm da Avenida Brasil, o principal eixo de ligação de entrada da cidade, com o VLT. Então a gente já expandiu o VLT agora, o VLT que foi feito ali em 2013 a 2016, esticou ele 1 km. Então esses grandes ônibus, né, os grandes BRTs articulados, né, ônibus gigantescos de 23 metros, não vão precisar entrar no centro da cidade. Obrigatoriamente vão parar e vão fazer uma integração com o VLT. Então, quem for para o centro da cidade, obrigatoriamente vai usar esse VLT. E entramos numa nova fase, assim, não vou me estender muito, porque o tempo aqui é uma fase de apresentação, mas acho que a gente pode depois, né, deve vir questões nesse sentido. Um projeto que mudou muito, né? Aí a questão dos projetos de longo prazo, né, de PPPs e concessões, 25, 30 anos, que é impossível você prever tudo que vai acontecer, né? Naquela época, quando da concepção, né, do projeto, o Brasil crescia muito, né? O Rio de Janeiro muito mais ainda, porque estava surfando a onda, né, de Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. Então, assim, até a crise ali começou mais em 2014, o Rio de Janeiro segurou melhorzinho até 16 por conta dos Jogos Olímpicos. Mas depois sofreu até mais um pouco, talvez até não só pela ressaca, como veio, né, represando toda a crise nacional. Então, assim, né, muito do que se pensou, por exemplo, em termos de ocupação comercial, ela aconteceu na fase de grande desenvolvimento, ela agora não está acontecendo por uma série de razões, crise econômica, falta de, né, alguma coisa de instabilidade desse período da gestão anterior, mas principalmente uma vacância imensa no centro da cidade, principalmente depois do Covid, que torna interessante você fazer um prédio comercial numa nova área. Por outro lado, o residencial explodiu. A gente teve uma fase de taxa de juros menor, e aí parece, né, o que tudo indica, esses empreendedores, por incrível que pareça, a maior parte de fora do Rio, entenderam que Porto Maravilha é um lugar interessante para se morar. Tem algumas especificidades, terrenos enormes, capazes de você instalar condomínios que você normalmente só tem na zona oeste da cidade, mais na zona oeste ou na zona norte da cidade, que você tem serviço, piscina, né? Esse tipo de coisa não é comum na zona sul da cidade do Rio, que é a área mais, vamos dizer assim, mais desejada, e muito perto do centro da cidade, com transporte, colado no Santos Dumont, né, no aeroporto, colado no metrô, colado na rodoviária, colado nos sistemas viários, enfim, colado nas barcas que vão para Niterói, tudo ali muito perto, tudo mais ou menos a 5 minutos de distância. Isso, claro, e aí voltando lá no comecinho, porque uma coisa que eu esqueci de comentar, não teria acontecido sem um grande esforço coletivo de legalização desses terrenos fundiários. A Gabriela participou muito disso. A gente pegava um determinado terreno, né, o tamanho desse prédio aqui, que você tinha 6 proprietários. E às vezes era o INSS, o governo do estado, um órgão do governo do estado, um órgão da prefeitura, o fundo de previdência da prefeitura. E o Rio tem muito essa característica por ter sido capital federal. Então, assim, ali tinha uma miríade ali de proprietários, de meio proprietários, de terrenos que foram dados em garantia, enfim.
Esse esforço, eu diria que foram mais ou menos uns 2 anos, pelo menos, né, enquanto a questão de projetos avançava, basicamente regularização desses terrenos para permitir a operação urbana como foi feita. Deixa eu passar a palavra aqui para o Flávio. Tentei dar uma visão mais ampla possível, mas podendo entrar em mais detalhes em seguida. Muito legal, muito complexo. João, o Gustavo estava falando aqui sobre, se eu entendi bem, uma demanda, uma responsabilidade do setor público, né? Uma demanda do setor público que envolveu um pacotão de arranjo, de organização de vários atores, incluindo entre legalizações fundiárias, outros atores, outros órgãos públicos, parcerias público-privadas. Explica um pouco o que são os BIDs, a gente, qual que se tem alguma similaridade com isso. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho até alguns slides aqui, mas detalhando um pouco. Áreas de revitalização compartilhada é o nome que a gente está dando para um conceito que tem, na verdade, vários nomes. Ele nasceu com o nome de Business Improvement Areas, na cidade de Toronto, no Canadá. Nos Estados Unidos ele recebeu o nome de Business Improvement Districts, na África do Sul de Business Improvement Cities. Então, o conceito, na verdade, ele nasce, como a gente falou, no Canadá. Ele se torna muito popularizado a partir dos Estados Unidos. Daí vai para Inglaterra, né, Reino Unido de uma forma geral, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, África do Sul. E o que são BIDs? Os Districts. São áreas geográficas onde proprietários, partes interessadas, podem ser comerciantes ou proprietários, eles supervisionam e financiam a manutenção, melhoria e promoção de uma área comercial, de um distrito comercial. Então, em 1967, em Toronto, começou a haver um esvaziamento de áreas centrais da cidade. Tanto por causa desse movimento de suburbanização, as pessoas indo para os chamados suburbs, quanto também porque em Toronto as redes de túneis subterrâneos começaram a atrair as pessoas para ter essa vida comercial abaixo do solo. E algumas áreas começaram a pensar em estratégias para recuperar consumidores, recuperar investimento para as suas áreas. E daí, a Bloor Street West fundou, então, uma associação de moradores, fez uma parceria com a cidade de Toronto, para que os seus proprietários, voluntariamente ou não, pagassem uma taxa acima do, digamos, do IPTU deles, né, do Imposto sobre a Propriedade, e que essa taxa fosse para um ente não estatal, para que ele pudesse fazer a gestão e manutenção e a revitalização da área urbana. Então, hoje, só Toronto tem 83 desses distritos. Eles reúnem 45 mil membros, ou seja, proprietários que contribuem para o financiamento dessas áreas, e tem hoje, anualmente, um financiamento de cerca de 38 milhões. Então, o que essas organizações elas acabam financiando? Embelezamento de ruas e calçadas, então reparo, manutenção, mas também melhorias. Elas fazem campanhas de marketing e promoção das suas áreas, para atrair consumidores, para atrair investidores. Elas fazem festivais de rua e outros eventos, campanhas de limpeza de rua, remoção de pichação, remoção de chiclete. Mas elas também fazem estratégias de prevenção ao crime. Então, elas têm uma camada complementar ao policiamento para a redução de comportamento antissocial e fazem advocacy de questões locais. Esse é o pacote que fechou em Toronto. Isso aqui é uma fala recente do prefeito de Toronto, BIA, né, como se chama lá, né, Business Improvement Areas, demonstrou ser um excelente exemplo do espírito empreendedor dos habitantes de Toronto e tem ajudado a estabelecer parcerias públicas e privadas fortes e mutuamente benéficas desde o seu início. Existe uma visão, não apenas do Canadá, mas de outros países, que é uma política que vem dado certo. Hoje, na América do Norte, olhando aí principalmente para os Estados Unidos, a gente vê a expansão do modelo, a gente vê aquela grande bola vermelha que Nova York se tornou a maior área de implementação desses BIDs. Washington DC, que foi uma cidade que eu morei, isso aqui é só a minha visão, né? Isso aqui é foto do Google Street View. Eu morei lá no começo dos anos 2010 e no final dos anos 2010
áreas em que foram implementados BIDs também tiveram alterações urbanas significativas. Isso aí é mais do centro da cidade, que é o BID Downtown. Essa aqui é The Wharf, que virou basicamente um novo bairro. Raramente a gente vê novos bairros e bairros que são muito desejados, fotografados, esteticamente agradáveis, né? Eu acho que deve contar nos dedos bairros construídos depois da Segunda Guerra Mundial que as pessoas consideram muito bonitos. Mas The Wharf é um deles. Então, tem vários desses benefícios. Né? Eu vou passar muito rapidamente. A transição econômica que a gente estava falando, um certo empoderamento local, porque você tem um maior alinhamento de tomada de decisão e os beneficiários dessa decisão. Segurança, infraestrutura, adaptação local, atração de investimento, sustentabilidade. Os BIDs costumam ser muito mais ágeis de implementar novas medidas sustentáveis do que o próprio poder público e uma certa transparência e responsabilidade no formato de contrato. Existe uma importância dos BIDs terem escala. Aqui são só dois pontos, dois papers, um sobre Nova York e o outro sobre BIDs na Califórnia. O de Nova York, o paper de Nova York, mostrando que a presença dos BIDs foi capaz de aumentar o valor das propriedades comerciais em cerca de 15 pontos percentuais, mas a distribuição não foge bastante da média, né? Então, alguns BIDs, os maiores, podem chegar a 40 pontos percentuais, enquanto que os BIDs pequenos, com um investimento de menos de $200 mil, têm efeitos que são negligenciáveis. E na Califórnia, também se viu um aumento do valor das propriedades, mas também com a mesma conclusão de que se a governança é muito hiperlocalizada, que esse benefício não é tão grande e que você começa a faltar certas competências necessárias para a governança. No Reino Unido também se espalhou BIDs pelas Ilhas Britânicas. Tem um crescimento aí, a gente chegou hoje a cerca de 300 BIDs no Reino Unido. Reino Unido diferente de Nova York e de Toronto, em que a implementação vem de uma motivação dos próprios moradores, dos próprios proprietários. Eles formam steering committees, eles fazem petições, eles levam até o poder público homologa essa modalidade. No Reino Unido existe eleição, e a eleição tem uma norma que ela precisa ter tanto a maioria dos proprietários, não proprietários, dos ocupantes, lá é diferente de Nova York e Toronto, é quem mora no lugar, não são os proprietários, o que é um problema, né? Os proprietários se beneficiam muito do aumento do valor das propriedades. Mas os ocupantes, eles têm que votar, e você tem que ter a maioria tanto da quantidade de ocupantes, quanto também da economia, ou seja, do valor de mercado. Então, você vê ali quanto que valem as diferentes empresas, você tem que ter, o capital também tem que ser majoritariamente a favor da implementação de um BID. Mas esse gráfico aqui, passando rapidamente, ele mostra um pouco da popularidade dos BIDs. Cada série de 3 barrinhas é a votação no primeiro ano do BID, quando ele foi instituído, e depois a segunda votação, quando ele foi renovado, terceira, quarta vez. Você vê que em todos eles, tanto aumenta a participação, ou seja, mais pessoas estão dispostas a ir lá e votar a favor do BID, quanto aumenta também a aprovação dos BIDs. Tanto na barra do meio, que é por número de eleitores, quanto a barra à direita, que é por valor de mercado. E a grande maioria, como a gente falou no Reino Unido, que é algo diferente, são os ocupantes da propriedade, não necessariamente os donos, que são os membros desses BIDs. E também a vasta maioria, quase 80%, são em centros das cidades. E finalmente, para a gente falar, finalmente não tem cidade do Cabo ainda, mas para falar um pouquinho de Nova York, que se tornou o grande chamariz, o grande farol dos BIDs. Hoje a gente tem 77 milhões de dólares investidos nos BIDs de Nova York, são 76 BIDs atuais. Só para passar rapidamente aqui, os BIDs fazem esse serviço de manutenção e sanitização dos lugares. Curiosamente, isso também é uma forma de emprego que tem todo um caráter social. Alguns egressos do sistema prisional dos Estados Unidos acabam depois sendo contratados para trabalhar nesses BIDs, ou seja, é também uma forma de você conseguir estimular a empregabilidade de pessoas que têm, às vezes, baixa escolaridade ou têm baixas oportunidades no mercado. Você tem várias pequenas inovações que parecem pequenas, mas dentro, às vezes, do setor público, tudo que é pequeno pode ser muito complexo. Então, coisas como a coleta de lixo em Nova York, que quem já foi lá ver aquelas montanhas de sacos de lixo, os BIDs colocam containers para que você não tenha, pelo menos um pouquinho, dá um grau de dificuldade a mais para o rato, né, conseguir comer o lixo. Você faz esses tipos de lixinhos aqui com saquinhos para coletar fezes do cachorro. Você tem esse serviço de limpeza de pichação.
E você tem também muito marketing, a gente falou, né? Muita venda dos locais de Nova York. Então é muito comum você ver em Nova York esse tipo de sinalização, falando de certos bairros, do Village, do Soho, etc. Normalmente os beats têm esse tipo de campanha e fazem isso também com muito mais agilidade, criam peças de marketing, fazem gestão de ruas quando você fecha, né? Fecha uma rua ali para o final de semana, festivais, feiras, esse tipo de coisa acaba sendo mais agilmente feita pelo BID do que pelo poder público. E aí essa parte de segurança, sinalização, informação, a pedestres, que a gente vai ver também no meu último exemplo agora da cidade do Cabo. Mas é algo que também a gente vê que existe uma diversidade de vestuário, não é a mesma pessoa que está ali fazendo esse tipo de serviço, muito distinto do serviço policial, mas você tem algum tipo ali de camada extra de segurança, inclusive implementação de câmeras, além de a parte artística, de embelezamento da cidade, jardinagem, que também são contratos que os BIDs acabam fazendo. E aí, para terminar, a Cidade do Cabo, que eu acho que também é algo interessante, aqui é só também algumas evidências de um dos distritos, que é Claremont, em que nem todos têm muito dado. Esse aqui, pelo menos, fizeram pesquisas com os seus proprietários. Coisa interessante, além da maior valorização dos imóveis, de 97% indicou que houve aumento, mas você também teve, por causa dessa valorização, conversão, que é um distrito de área mista, de imóveis residenciais que foram para imóveis comerciais, em parte, também pelo aumento do aluguel e também um aumento mais perceptível de diversidade também nessas áreas. Ao longo do tempo, a cidade do Cabo, na área central, que é governada por diversos BIDs também, tem visto uma maior arrecadação tributária dessa área aqui. Então, a área da cidade do Cabo, que é governada por BIDs, as áreas mais até turísticas. Né? E na África do Sul, a gente tem essa distinção. Eu estava até falando com a Laura, tem até BIDs na África do Sul que chega a fazer obras públicas, tem um que fez um viaduto, depois doou o viaduto para o poder público, mas eles são mais conhecidos pela parte de segurança. Então, curiosamente, na África do Sul você tem uma polícia que é nacional, mas você também tem um outro tipo de policiamento municipal, e os BIDs financiam esses agentes públicos para atuarem dentro dos seus BIDs de um arranjo diferente. Eles pagam para 26 agentes policiais que têm uma atuação para dentro do BID e 6 guardas de trânsito. E, além disso, eles contratam agentes de segurança próprios. O CCID é o nome do BID na África do Sul. Eles chamam de PSOs e são pessoas que têm um complemento à segurança pública. Então, como eles falam, né, eles usam muito isso. São comportamentos sociais, a pessoa pode intervir, e, se necessário, pode se conectar também com a polícia. Então, eles têm unidades móveis, muito bem identificados, quiosques, bicicletas, reportam acidentes com mais velocidade, porque tem muito maior número também. Eles conseguem estar mais presentes em maiores espaços. E essa fiscalização complementar aqui aos agentes municipais. É curioso, eu até coloquei essa foto que você vê agentes do poder público e agentes do BID privado, às vezes ali juntos, né? Tem um respeito pelo trabalho deles, como se tem normalmente por oficiais do poder público. E, finalmente, para a gente terminar, o Marco Chicago, que na verdade é quem sabe mais desse assunto do que eu, mas a gente escreveu uma possibilidade de implementação do BID no Brasil. Existe um PL do Pedro Paulo sobre BIDs, mas que está parado na Câmara desde 2021. Mas a gente estava vendo o que seria possível fazer já no nível municipal. Uma desvantagem que a gente tem é que no Brasil não desvantagem, né? Uma característica do sistema brasileiro é que você não poderia simplesmente canalizar a arrecadação de um tributo para um agente privado. Mas a gente poderia fazer um sistema de incentivos fiscais para o financiamento de BIDs. E essa é a nossa proposta. A gente chama de arte, né? Área de revitalização compartilhada, para ser um pouco mais também comunicativo do que a gente está falando. E poderia ser tanto feito com o IPTU ou com o ISS. A gente sugere IPTU no paper, mas o município de Belo Horizonte nos procurou, já que Belo Horizonte já existe uma política municipal de incentivo fiscal para a cultura, isso também não poderia ser expandido para revitalização urbana. E essa tem sido a nossa conversa com o município de BH.
O Washington Fajardo, no Rio, que também é um grande defensor do modelo, tem avançado essa pauta também na cidade do Rio de Janeiro. Meu primo. Oi? Meu primo. O primo. Fajardo primo aqui. E se a gente pensar em São Paulo, de certa forma, Oscar Freire foi quase que um bid voluntário, né? A Inglaterra, antes... A Bahia andava também. Oi? A Bahia andava. A Bahia andava? Nem sabia. Eu vou lá. A Inglaterra, ela tentou fazer de uma forma voluntária e não deu certo, né? Nos anos 80, e depois já adotou o modelo de bid. Mas aqui até uma parte da Veja São Paulo, né, que um ano depois você já conseguiu ver uma repaginada. Que o bid não apenas, eu acho que é uma questão de financiamento, mas também de coordenação. Se você consegue fazer uma coordenação, o Código de Obras de várias cidades brasileiras de São Paulo, inclusive, coloca a manutenção das calçadas nos proprietários adjacentes, mas isso gera também uma falta de coordenação muito grande. E eu acho, uma aposta minha, é que o Brasil, as cidades brasileiras têm as piores calçadas quando a gente, pelo menos, controladas por renda per capita. Talvez, né, na África, na Índia, você vai achar, mas o Brasil, realmente, isso é uma questão de acessibilidade. A gente fala tanto de acessibilidade, as ruas não são acessíveis. O Itaim tem lugares ali, eu fiquei trabalhando no coworking ali um tempo, e para as pessoas é comum que a calçada é fininha assim, tem um poste gigante na calçada, não tem que sair na rua e volta. É normal, assim, é vida. Né? E sem a gente perceber como que a gente precisa. Eu acho que uma melhoria do nosso espaço urbano. Essa é uma proposta que auxilia não apenas com financiamento, mas auxilia também, eu acho que principalmente com coordenação, né? Uma camada de governança mais local e mais focada para a melhoria de certas áreas, principalmente áreas mais comerciais. Eu pedi a inteligência artificial para fazer um vídeo de São Paulo, ela criou essa imagem, então eu termino com ela. Muito obrigado. Acho que eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, e aí eu passo a palavra para vocês todos fazerem perguntas. Pode ser? Estava aqui pensando, aproveitando que o Renato está aqui, a gente fez uma incursão no município de Franco da Rocha, uns anos atrás, para apoiar a prefeitura em várias ações, e um dos desafios que eles têm lá é um PAC, que não está concedido, acho que também em São Paulo, e um hospital psiquiátrico gigante, famosíssimo, aqui do estado, onde foi desenvolvida boa parte da psiquiatria brasileira. E eles estavam tentando fazer as duas concessões, tanto para transformar aquele patrimônio do hospital, que é belíssimo, em algo, quanto tentar fazer o Parque de Vida, que, se eu não me engano, ele estava fechado. Tem um museuzinho lá, mas muito pouco acesso. A pergunta que eu queria te fazer eu entendi que o Porto Maravilha é uma exceção maravilhosa, talvez, né? Um pacotão, um conjunto de coisas. O quanto que vocês acham que ele pode ser replicado em outras experiências de concessão e de parceria, né? As outras discussões que a gente teve eram todas de um objeto em si, né? Ou um parque, ou uma atividade específica, e ali se eu entendi um combo de várias coisas, né? E meio vocês contaram um pouco da dificuldade da regularização e etc. Quanto que vocês acham que as concessões que a gente está fazendo hoje talvez não estejam pensando no objeto único, elas poderiam olhar o entorno, sem querer a gente acabou falando aqui, né? Que não pensamos no cachorro-quente, não pensamos nos moradores dentro do parque, etc. A gente tem alguns casos lá, alguns que a gente está já em uma fase mais avançada, e outras ainda incipientes, mas é possível você ter uma pequena operação, né? Acho que o caso do Porto ele é dificilmente replicável novamente naquela escala. Acho que muito no caso do Rio de Janeiro, acho que no caso de São Paulo você tem ali, não precisa ser tão grande também, mas no caso de São Paulo você tem, né, o valor de metro quadrado, né, da propriedade muito alto. Então Rio e São Paulo têm muito essa peculiaridade, em alguns bairros mais ainda. Então a gente tem, por exemplo, uma operação urbana que é desafiadora, mas é um sonho de consumo, né, para quem está mais familiarizado ali no Rio, que é a confluência de dois bairros muito nobres da cidade, que é o Leblon e a Gávea. O Leblon e a Gávea, ele basicamente dividido por uma via, é uma via larga que vive engarrafada, de urbanização
precária, árido, né? E um grande ponto de encontro de engarrafamento, que é o caminho, né, da Lagoa para a Barra da Tijuca. Então, ele é um constante engarrafamento. E a gente está falando de uma área dentro do metro quadrado mais caro da cidade. Ali facilmente você faz um prédio novo, você vende a 30 mil, 35 mil reais por metro quadrado. É a faixa de preço. Quando você tem esses valores de imobiliário muito alto, a conta fica muito mais fácil virar. Claro que eu estou falando de uma operação que seria muito grande, seria enterrar esse cruzamento, fazer aí 2 túneis, como nós fizemos lá, e permitir um grão de classe em cima com a construção no seu entorno, liberando alguns gabaritos que não interferissem na paisagem da cidade. Isso, claro, novamente, leva tempo, mas é um lugar que o quadrado é mais desejado, né? Mas também existe a possibilidade de pequenas intervenções, como um parque, por exemplo, que é um caso que a gente está desenvolvendo agora. A gente está entrando com a parte obra pública numa área que é bastante degradada da cidade, onde antigamente funcionava uma universidade. Ficou lá um prédio, um imenso esqueleto do prédio dessa universidade, uma massa falida, né, chamada Universidade Gama Filho, já foi muito grande. Fica num bairro em que o metro quadrado ali, dificilmente no lançamento vai passar dos seus 8 mil reais, 7, 8 mil reais por metro quadrado, que não teve, por exemplo, interesse privado em fazer um retrofit daquele imóvel, né? Então, como a gente está entrando com uma obra pública que está fazendo um todo o entorno, né, daquele prédio, que também já nasce, por sua vez, com uma operação definida em parceria com o governo do Estado, né, via Firjan, a gente está dando um incentivo para que esse prédio seja retrofitado. Como dar o incentivo? Vai dar a terra, basicamente. Dá o prédio para esse privado, ele se remunera do retrofit desse privado, e ele automaticamente tem uma área de lazer nova para o prédio dele. É uma operação, claro, bem menor, mas com uma participação significativa da prefeitura. Provavelmente, se a prefeitura não estivesse fazendo aquele parque com uma obra pública, ou seja, com um investimento público, aquele lugar permaneceria daquele jeito. Dificilmente um empreendedor imobiliário ia pegar aquele prédio, ia retrofitar, ia decupar o prédio do lado para fazer um outro prédio. Então, operações desse tipo, operações urbanas, como a do Porto Maravilha, são altamente replicáveis. Evidentemente que mais fácil quando você tem uma área cujo valor do metro quadrado é mais atraente. A outra questão, né, naquele momento a gente tinha uma área muito grande, a gente está falando de 5 milhões de metros quadrados de área para ser revitalizada, com 3 túneis a serem feitos, né, renovar toda a energia, toda a parte de água e esgoto. Mas se existe, por exemplo, se fosse possível naquele momento, não era o caso do Porto, mas numa outra determinada região, você fragmentar esse projeto, em que você consegue fazer as melhorias aqui, já ganhar a melhoria aqui, valorizar, e a partir daí você dar sequência, você facilita também, você reduz risco, você reduz exposição de capital, evidentemente, do investidor, e você já tem a demonstração da valorização daquela área. Então, em resumo, é possível fazer isso pontualmente, é possível fazer em grande escala. Em grande escala, eu acho que o maior atrativo é, de fato, o valor, replicar o valor da terra. E onde o valor da terra vale mais, sem dúvida, a facilidade maior De fazer um conto. de fazer o compra. Diogo, vou fazer a pergunta aqui, na terceira rodada de conversa. Estou conversando nesse assunto com o Diogo há algumas rodadas, mas o que me chamou a atenção nos vídeos é que tem um quê, talvez, disso, das pessoas, das comunidades estarem olhando para o poder público e falando, talvez, por que você me deu isso, né? Isso exige coordenação, caramba. Te pago mais para você fazer o que você nunca deveria ter dado para fazer. Você acha que faz sentido? Porque a gente vem falando aqui hoje, ao longo do dia, de iniciativas do tipo, o poder público não está conseguindo, não está sendo efetivo, dando sucesso nisso, a gente está concedendo uma responsabilidade pública para uma provisão privada. Os BITs, talvez, e aí falando com alguém de desigualdade, se a gente passa isso, uma ação que exige coordenação, muito dependente de uma coordenação local,
a chance da gente conseguir ter esses benefícios somente nos lugares onde essa organização, a comunidade consegue se organizar é muito alta. E provavelmente os lugares, aí estou especulando, né? Eu sei que não. Mas pode ser que os lugares mais vulneráveis essa capacidade de organização seja muito menor. Não dizendo que isso deveria voltar para a provisão pública, mas quanto que você entende isso como uma própria crítica, né? A não atuação do poder público, no nosso caso das calçadas, né? Não faz sentido cada imóvel ser responsável pela sua calçada e você imaginar que as pessoas, por organização própria, vão fazer uma calçada fluida, né? O que você acha, assim, nesse... É sobre esse ponto pegar esse ponto da desigualdade. Eu acho que existe essa percepção de alguns lugares ficarem um pouco mais gentrificados, aluguéis ficam mais altos. No entanto, aquele paper que eu mencionei sobre Nova York mostra que, apesar de ter havido uma redução da criminalidade nas áreas governadas por BIDs, a criminalidade nos BIDs continuava sendo maior. Ela era maior no começo, e portanto que era uma área que acabou se tornando um BID. Ou seja, o BID não começa normalmente nas melhores áreas, começa nas áreas mais degradadas, que precisam de uma revitalização adicional. Então, nesse caso, eu acho que você pode ver, olha, existiu ali algum tipo de fracasso do poder público, e aí você vem com uma alternativa. Mas essa alternativa também, ela é um complemento, né? Então, eu acho que quando a gente vê, por exemplo, na cidade do Cabo, a questão da segurança, talvez exista ali uma visão de que não seria o papel do poder público ter aquele nível de interação com o público mais pro BID seria aceitável. Eu não sei o quanto que a percepção das pessoas, dos cidadãos e dos eleitores é de que aquilo de fato é algo complementar, que faz sentido para um centro da cidade, mas não faria sentido para a cidade como um todo, e quanto que é apenas, cara, o poder público fracassou, vamos vir com uma alternativa. Mas eu acho que tem uma questão, aí eu acho que ainda mais profunda de ciência política, que é a gente tentar entender são as camadas ideais de governança. Então, a gente estava falando, nos Estados Unidos já existe uma diversidade muito grande de modelos de governança. Aqui a gente tem na Constituição o formato do município, com uma Câmara Municipal, com a Prefeitura, com o Secretariado. Os Estados Unidos já está mais acostumado. Você tem, às vezes, um town, que você tem apenas um escritório executivo, você não tem vereadores, alguns lugares você tem board, alguns lugares, na verdade, não é nem incorporado, é o próprio Estado que faz a provisão de serviços públicos. Então, já existe uma visão, eu acho que um pouco mais plural de quais serviços devem ser oferecidos por quais poderes públicos. Na cidade de Nova York tem a sua própria polícia, outra cidade vai ter uma polícia que é do Estado, né? Então, já existe um pouco mais dessa diversidade. Eu acho que os BIDs talvez façam mais sentido aí, né? Olha, a gente tem o Estado, tem o condado, tem a cidade, e aqui tem o BID que vai ser responsável por uma área. E aí talvez seja um pouco também da lógica da administração direta, indireta, organização social, né? A nossa visão aqui, que vem com a reforma do Bresser dos anos 90, que ia vendo o quão essencial, o quão central é aquele serviço para o Estado, para que tenha que ser a administração direta, e aí você tem uma certa configuração. A indireta teria uma outra configuração, e tem uns que é a lógica da concessão, pode ser a lógica do BID, pode ser algo que seria talvez a forma mais eficiente que o próprio poder público poderia organizar aquele serviço, seria de uma forma muito mais delegativa do que intervencionista, digamos assim. Então, acho que ele pode se encaixar também em você ver que talvez seja a forma mais fácil e mais eficiente você oferecer certos serviços para áreas que têm uma característica muito distinta das demais. Bom, você que não está falando do Brasil, né? São duas perguntas, na verdade. Primeiro, você já tem uma ideia do que você acha que seria uma alteração legislativa? A Prefeitura de São Paulo tem algumas possibilidades de parceria. Tem o Adote uma Praça, não sei se
Mas entre isso, uma coisa bem básica, e uma concessão, né, uma expansão enorme, nós não temos nada em termos legislativos, nada específico para isso. Vocês têm ideia do que seria uma alteração legislativa adequada para isso? Essa é a primeira. Tá. E a segunda, se você acha que só a sugestão do IPTU, se você acha que a fonte de financiamento é essencial para isso. Poderia se sustentar com investimento privado dos interessados, por exemplo. A segunda parte. Os poucos exemplos que nós temos em São Paulo foram recursos privados, né? Não teve uma isenção, aí uma outra fonte de receita. O poder público fez algumas coisas também, mas os interessados, no caso do Oscar Freire, no caso da Lei Andrade, foram lá e pagaram pelas melhorias, né? O que eu vejo é que normalmente a gente consegue ter esse tipo de coordenação, investimento em áreas que são muito nobres, né? Então, eu fico pensando aqui para áreas como as áreas mais centrais de São Paulo, que são as áreas mais degradadas, que têm mais uma correspondência com as áreas nas cidades da América do Norte que desejaram ter o BID. Talvez aí o incentivo possa ser a diferença entre você não conseguir e conseguir, né? Sobre as mudanças legislativas, o PL que está na Câmara, ele permite que você tenha esse adicional à cobrança do imposto municipal, do IPTU, por exemplo, que possa ir, né, eles colocam ali até 5%, que possa ir para o BID, permite que o poder público também possa coletar, o município possa coletar uma taxa administrativa, isso também acontece em algumas cidades americanas. Então, acho que daria mais conforto para o gestor público, né? O próprio Washington, por exemplo, não se sentiria confortável de fazer um programa de incentivo no Rio de Janeiro, com talvez uma lei que criasse também uma jurisprudência mais confortável. Isso seria, eu acho que mais factível. Mas eu acredito que alguma parte disso vai ter que ser descoberta na implementação, né, de qual modelo que de fato atende o Brasil. O que a gente está conversando com Belo Horizonte é exatamente isso. Permitir o incentivo, né, e a partir daí a prefeitura conseguir desenhar uma regulação para a área central de Belo Horizonte que possa se adequar. E aí você talvez tenha que fazer alterações no Código de Obras, talvez as construções urbanas possam ter que ter algum tipo de alteração, mas eu acho que vai ser interessante ter um caso que a gente vê dentro da cidade aquilo que de fato possa ser alterado para o. Acho que, tanto na primeira roda quanto agora, quando o Gustavo estava falando sobre a questão de convencimento da população, porque no caso do gasômetro lá, houve necessidade de algumas pessoas irem abraçar o gasômetro, falando que não. E até mesmo a implementação de BIDs, onde você vai ter um período onde vai estar sendo reformado determinada parte da cidade para melhoria. A minha pergunta é voltada para como você faz o convencimento da população nessas situações onde a melhoria a longo prazo ela é muito boa, mas a população não consegue entender que é necessário passar por um pequeno transtorno ou alguma situação e ver adiante. Essa é a principal pergunta. Bom, eu acho que eu posso falar aqui até amanhã sobre esse assunto. Eu Estou com 2 projetos, né, na rua em situações diferentes. Uma em que a gente perdeu a narrativa por uma questão de erro de comunicação. E a outra que já foi licitado mês passado, que ainda estamos na fase aí de assinatura de contrato, implementação, que é na área mais nobre da cidade. É um canal que liga o Jardim de Alá, né, o conhecido Jardim de Alá, que é a área que liga Ipanema, divide, ele não comunica, esse é o grande problema. Ele divide Ipanema do Leblon e é o canal de comunicação do mar com a Lagoa Rodrigues de Freitas. A gente tem há anos aquilo ali, acho que desde que eu nasci, aquilo ali forma essa barreira. É um parque urbano, chamado de jardim, mas na verdade ele é um grande parque urbano, muito extenso.
que forma uma barreira entre Ipanema e Leblon. Para que a gente tenha uma ideia, o Shopping Leblon, que é a parte mais rica da cidade, ele está colado ao Jardim de Alá, e as pessoas de Ipanema muitas vezes vão de táxi para o Shopping Leblon para não passar pelo Jardim de Alá. Né? Há muitos anos, né, a gente tenta fazer uma melhoria ali, e depois, esse foi dos projetos, eu acho, de estruturação dos quais eu participei, eu acho que o mais surpreendente do ponto de vista de comportamento do mercado. Esse foi um projeto que sofreu uma manifestação de interesse privado, ou seja, o privado nos provocou por obrigação legal e por isonomia, né? A gente estende esse prazo para outros interessados, outros dois vieram, e outros dois bons projetos vieram. Então, no final, ali a gente teve uma competição de 3 belos projetos. A decisão foi na técnica e preço e no bid. Aí o valor do bid ali intermediário, né, ganhou porque tinha a melhor técnica, mas a resistência local, se você passar hoje no Jardim de Alá, né, tem uma série, né, alguns poucos moradores imprimiram as fotos do termo de referência, de como vai ficar, então, e reproduziram aquilo ao longo do alambrado, da grade que tem lá, tem uma grade, ou seja, já não é algo tão amigável assim, dizendo, ó, cadê o jardim que estava aqui, é tudo cimento, isso vai virar um shopping, enfim. Mas, nesse caso, pontualmente, o que a gente percebeu? A gente percebeu que é uma camada pequena da sociedade, que tem muita possibilidade de fazer barulho por conta da questão da faixa de renda, por conta da questão de status social, de conexão, né, com a rede de televisão, com o magistrado, e essa coisa toda, mas que quando a gente foi decantando nas audiências públicas, a gente conseguiu perceber que era muito pontual. Ou seja, é uma camada muito pequena, que entende que aquela concessão vai trazer evento para a porta da casa dele, vai perder sua vaga de garagem, porque a gente está tirando uma rua inteira, que hoje é um grande estacionamento, e transformando em parque, agregando ao parque do Jardim de Alá. Então esse conforto vai ser tirado. Poderia ter sido até um pouco mais suave, mas acho que pelo fato da gente estar nessa camada, é uma camada que consegue fazer um barulho muito grande, muito isolado. O outro projeto, e ele está indo, foi licitado, mas o outro projeto que a gente fracassou, vamos dizer assim, do ponto de vista da comunicação, a gente menosprezou, provavelmente, os atores sociais. A gente tem lá no Rio um centro de tradições nordestinas, um pavilhão chamado Pavilhão de São Cristóvão, popularmente conhecido como Pavilhão São Cristóvão, que recebe um ponto de atração, né, da população nordestina da cidade, que depois virou um ponto de encontro, porque tem bons restaurantes, tem show, tem forró, enfim, é um lugar que tem ali sua visitação que passa de 1 milhão de pessoas por ano, fácil, às vezes dá 1.300.000, 1.400.000 pessoas. A gente fez um processo, né, de extenso de censo, de identificar feirante por feirante, a gente botou time na rua, catalogando, identificando quem eram, pegando, registrando isso tudo, e o edital previa isso tudo. Previa, inclusive, ele pagar menos do que ele paga hoje para a associação informal, para esses que têm baixo valor agregado. Por exemplo, o artesão é a parte mais fraca porque o que ele vende é baixo valor agregado. O dono do restaurante não. O dono do restaurante ele tem uma capacidade de renda maior, mais organizada. Mas, com tudo isso, a gente dava estabilidade no valor da locação, estabilidade na locação, reduzia o valor da locação. E qual foi o discurso que a associação conseguiu colocar nos feirantes? Olha, a dívida que existe aqui de light, de luz e gás vai ser toda transferida para vocês, o valor do seu aluguel vai triplicar. É lógico que o feirante não tinha lido as 100 páginas, como alguém citou aqui, ninguém vai ler as 100 páginas do edital, armaram uma manifestação e foram parar com 3.000 pessoas na porta da prefeitura. E foi isso que chegou, né, aos jornais, à televisão. Enfim, o feirante vai ser expulso, né? Esse foi o discurso. O feirante vai ser expulso do pavilhão São Cristóvão, vai virar um shopping, vai deixar de ser centro de tradições nordestinas. E, na verdade, a gente está até organizando essa questão do centro de tradições nordestinas, porque lá hoje, né, como a associação que lá está desorganizada, tem lá uma loja de tatuagem, uma loja de camiseta de rock e vinil, que nada tem a ver com tradição nordestina. A gente colocou um mínimo de contratação de artistas locais nordestinos para tocar os fins de semana, que também não tinham, mas perdemos essa narrativa. Agora que a gente está, né, retomando esse processo, fazendo justamente a comunicação que talvez a gente devesse ter feito de forma melhor. Panfleto super elucidativo, comunicando com o feirante. Então a ideia é,
sai da associação, porque essa associação ela não é tão legítima assim, e convence o feirante. É um trabalho de formiga, mas que a gente começou a fazer dessa forma. Panfletinhos de 2 páginas. Eu vou pagar mais pelo meu aluguel? Não, o seu aluguel vai reduzir. Com quem fica a dívida que existe? Com a prefeitura, e por aí vai. E a gente espera retomar esse processo agora, conseguir retomar esse processo agora no início de 2024. Isso é interessante, né? Esse argumento. Porque, na verdade, eu diria o contrário, né? A gente tem tanto shopping no Brasil, o shopping é tão popular, porque a gente não tem esse tipo de espaço público urbano, né? Porque o Jardim de Alá não é convidativo, porque estava virando uma Cracolândia. Então, na verdade, é o contrário, né? A gente conseguir criar esse tipo de espaço que as pessoas, na verdade, podem sair do shopping e ir para a rua. Mas eu acho que é um grande desafio, né? Nesse momento a gente está falando, né, com outros tipos de stakeholders, né? Com lideranças do poder público, e aí o convencimento é mais convencimento de conforto, né? Em seguir com essa iniciativa. E às vezes, de fato, você tem que ter mudanças legislativas, etc. Mas eu acho que a vantagem para essa ideia, eu acho que é por isso que eu tenho sentido tanto acolhimento para a ideia, é porque os centros das cidades brasileiras são hoje um dos principais problemas na cabeça das pessoas. Então, principalmente olhando para as eleições municipais no ano seguinte, tanto Belo Horizonte quanto Curitiba, esse virou um apelo. Todo mundo sabe que os prefeitos atuais precisam ter alguma resposta, porque as pessoas viram uma degradação dos centros, principalmente depois da pandemia. E eu acho que essa ferramenta apareceu, assim como em outros momentos aconteceu na Inglaterra, aconteceu no Canadá também, momentos de degradação dos centros, e uma ferramenta aparece ali, um toolbox aparece ali para dar uma solução. Então, talvez seja esse momento. Eu acho que sempre vai ter uma minoria de artistas. Também teve um abraço no Jardim de Alá, eu acho, né? Teve. O pessoal abraçou o Jardim de Alá, etc. Não muito tempo também, porque Teve encontro de por causa do pet, medo, né? teve protesto com encontro de pet, quem leva o pet lá, teve vários tipos. Mas eu acho que é importante identificar essa minoria, né? Uma minoria ali muito bem articulada, etc. Mas ainda assim uma minoria. Eu acho que a partir do momento em que a pessoa começa a ver o resultado, aí é diferente. Acho que tem uma ali, depois o Renato. Eu queria pegar o gancho dela, da narrativa. Acho que a gente também não precisa ir muito longe. Santo Amaro está há 1 ano e 4 meses em reforma. Eu, pessoalmente, passo muito estresse. Hoje mesmo passei de desviar do poste, andar no meio da avenida, sabe? Perrengues. E eu queria entender como que, assim, basicamente o que na minha visão aconteceu, né? Vamos fazer a reforma aos poucos. Tá chegando ano de eleição. Não, então acelera isso daqui. Fecha metade da avenida, vamos intensificar essa reforma. E na minha visão, a narrativa se perdeu completamente. Porque eu vejo motorista de ônibus abrindo porta, mesmo fora de ponto, para todo mundo descer. Ele mesmo desce e começa a gravar. Assim. É um absurdo até na visão do motorista do ônibus. Como que os vídeos conseguiriam entrar nisso? Talvez por fazer reformas mais locais, e não necessariamente a avenida, um trecho gigantesco da avenida, desde a JK até a Afonso Braz. Como que os vídeos conseguiriam entrar nisso? Inclusive, até a própria imagem da inteligência artificial me lembrou a imagem do projeto da Santo Amaro com a JK, dentro das proporções devidas, né? Mas como que a gente conseguiria trazer isso aqui para o Brasil e adequar numa realidade muito maior do que a Oscar Freire, para uma Avenida Santo Amaro tão importante como via que ela é? Aí eu acho que a gente tem desafios maiores, né? Os casos em que a gente vê de sucesso de vídeo são normalmente essas áreas mais centrais. Eu até mencionei, né, aquele distrito de Claremont que chegou a fazer uma parte rodoviária, mas eu acho que isso aí é um pouco mais excepcional. Acho que aí a gente tem uma questão de por que a gente não consegue mais construir, fazer grandes projetos. Eu acho que aí a gente tem uma questão de capacidade institucional que é um problema, principalmente, eu acho que no Brasil, mas não só. A cidade de Nova York, por exemplo, conseguia no passado fazer uma rede ferroviária de metrôs impressionante, né, uma das maiores do mundo. De 1900 a 1904, 28 estações são construídas e inauguradas na cidade de Nova York. E depois, no ano 2000, quando se planejou fazer mais 4 estações na linha da Segunda Avenida,
você levou 17 ou 18 anos. Né? Então, assim, existe uma... E com muito mais tecnologia, né? Antes era papel, hoje você tem o computador para te ajudar, você tem equipamentos de perfuração robóticos, e mesmo assim você está muito mais lento. E aí eu acho que tem uma questão que é o que o Francis Fukuyama chama de vetocracia também, né? A gente criou muitos pontos de veto para a tomada de decisão, tanto no setor privado, mas também no setor público. Então, se você quiser ter a ambição de fazer qualquer grande projeto, o número de stakeholders que podem dizer não para você, que podem bloquear o seu projeto, pode só criar a incerteza que vai impedir que o investimento chegue, né, é muito grande. E aí eu acho que tem uma série de medidas que a gente deveria discutir mais seriamente para evitar esse cenário que a gente tem. Então, para pegar uma muito pequena, assim, né, a ideia do professor Carlos Arissenfeld era... existe a autonomia do Ministério Público, a gente sabe que promotores, às vezes, têm ideias da cabeça deles que conseguem frear o desenvolvimento urbano. Eu sou de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Petrópolis, por algum tempo, foi o município com menor cobertura de 4G, em parte por causa de uma promotora que realmente acreditava que as antenas causavam câncer. Ela simplesmente vetava a instalação em áreas com alto densamento urbano. E uma ideia do professor Carlos Ari era que, para as ações do Ministério Público que eles perdessem, eles pagassem sucumbências a partir do fundo do Ministério Público que arrecada, né, das ações vitoriosas. Né? Você ter, pelo menos no nível institucional, algum tipo de mecanismo ali de incentivos. Né? Mas eu acho que, de certa forma, a gente precisa repensar como que o Brasil é um país que, para bem ou para mal, eu acho que também para mal, mas era capaz de construir uma cidade como Brasília em pouco mais de 4 anos, e hoje também, quando eu morava em Brasília, caiu um pedaço ali do Eixão, que é uma super principal ali na cidade, e levou 2 anos para colocar de pé aquele pedaço. Ficou bloqueado, 2 anos. Né? Então, essa incapacidade do poder público, eu acho que vai muito além do BID. Eu acho que o BID consegue ser uma solução muito, muito localizada, né? Mas é muito mais cirúrgico ali. Mas a gente tem, eu acho que essas grandes questões das áreas urbanas brasileiras, que aí realmente tem que ter reformas institucionais mais abrangentes. Renato. Sou Renato Bicudo, sou aluno da Laura. Eu moro em Campos do Jordão, sou diretor da Associação Comercial. E eu tenho visto a gente falar aqui do poder público para o público. Esses movimentos de PPP, mas como é que a gente faz, por exemplo, fala de Campos do Jordão, que fracassou o poder público lá, um desastre na cidade, foi 12 anos que a gente está cidade degradando. Mas existe, por exemplo, no centro da cidade, um grupo de pessoas que gostaria de movimentar. Assim. Hoje, se eu for arrumar uma praça no Campo Jordão, eu vou preso. É nesse nível. Né? Mas existe assim, como é que... E a falta de legislação, que você falou dos BIDs, né? Existe algum mecanismo? O MIP é para gente grande. Né? Nós fizemos o MIP lá para o pessoal fazer a reforma do mercado municipal. Uhum. Mas se uma organização de pessoal do centro de Campos do Jordão quiser fazer isso, qual é o movimento? Qual é a possibilidade? Você tem alguma experiência nesse sentido? Bom, é isso que a gente está falando propor, né? Em Curitiba também existiu esse movimento chamado Revive Centro, Renova Centro. Eles esbarraram em várias dificuldades também para simplesmente conseguir fazer alteração de fachada, coisas muito pequenas, e frustrou, né, os comerciantes do centro. Então, acho que, além de tudo, existe no BID uma capacidade de coordenação e previsão da operação daquela nova entidade, né? Não são pessoas individualmente fazendo as suas iniciativas, mas você tem uma nova gestão, né? Uma nova organização que, a partir dela, você pode fazer também as mudanças legislativas necessárias para acomodar a sua atuação. Então, acho que, além de tudo, é uma provocação para você repensar também o arcabouço normativo das cidades brasileiras. Né? Acho que esse é o momento que a gente está. É o momento de conversar e de ver como que a gente consegue fazer com que essa ideia... prático hoje de alguém já conseguir furar essa barreira? Lá no Rio a gente está começando que não é uma iniciativa da prefeitura, não. Tem um determinado executivo, capitaneou um grupo de executivos do centro,
que tem algum interesse ali perto do Largo de São Bento, e está começando, chama-se Aliança Centro, está sendo apoiado pelo Marcelo Haddad. Ele conseguiu montar uma estrutura administrativa, ele é um executivo, ou seja, essas grandes empresas, a maior parte de grandes empresas, muito pequenas, lojistas, contribuem com uma cota menor. Hoje ele já tem um salário de executivo pago por essa aliança, determinada Aliança Centro. Estão começando as primeiras intervenções nesse pequeno lugar, com autorizações. Porém, os serviços, vamos dizer assim, esse serviço, por exemplo, de coleta seletiva, de novas instalações de lixo, tudo é na base da autorização local, como se fosse uma autorização local da prefeitura, mas com o grupo capitaneando e botando o dinheiro lá. Está bastante incipiente, eles estão começando as intervenções agora, nesse instante. Tem, acho que esse movimento também de concessões que são menos projetificadas, né? E você consegue ser algo mais amplo. Eu sei que aqui em São Paulo existe essa discussão de você conseguir fazer uma concessão cujo objeto seja a cidade inteligente. E aí vem com vários equipamentos dentro, desde um poste inteligente que tem Wi-Fi e placas de energia solar, e diferentes equipamentos também que podem servir para a educação, né? Eu acho que tem essa nova visão também do escopo de novas parcerias. Eu acho que esse tipo de coisa é super importante. Não, eu ia só pegar o gancho, porque, querendo ou não, eu entendo esses instrumentos como também instrumentos de desenvolvimento de uma política pública, ainda que não pelo poder público, né? Então, acho que sempre vai precisar, claro, acho que o que a Laura traz de precisar, inclusive, de ter alguma instrumentalização ou regulamentação em relação a isso é necessário para poder também não virar algo que esteja desconforme ao plano diretor, aos instrumentos de planejamento da cidade, enfim, ao que se entende ali. Mas tem algumas iniciativas que, ainda que dependam da prefeitura, elas tentam fazer um movimento diferente do que a gente faz nas concessões, que é reforçar a regulação, que é a desregulamentação, né? A desregulação, melhor dizendo. Que são os movimentos de você conseguir fazer com que o privado possa entrar sem o poder público ter que ter ali as amarras necessárias para poder acompanhar. E aí eu lembrei de duas iniciativas. O Guilherme comentou sobre o Adote uma Praça aqui de São Paulo, também tem em Porto Alegre, que é basicamente isso, né? Você solicita ao poder público uma autorização a título precário para poder fazer aquelas intervenções. Não sei qual que é o modelo de São Paulo, mas em Porto Alegre é mais ou menos nesse caminho. Me lembrei de Minas Gerais, que tem um projeto do crédito outorgado do ICMS, que as empresas, ao invés de recolher o ICMS daquela determinada atividade, podem reverter aquilo para melhorias em atividades que vão aumentar a produção das empresas, então pavimentação de estradas, por exemplo, ou eventualmente amplificação de algum serviço que exista na região para poder crescer em escala, porque isso retorna também para o Estado em relação ao que vai ser produzido, né, como consequência. E me lembrei também de um projeto do Maranhão, que é o Adote um Casarão, que lá também o privado podia escolher um daqueles casarões históricos em São Luís para poder fazer intervenções que não eram intervenções obrigatórias, que estavam instituídas ali, como a gente faz nos contratos de concessão, mas que você poderia adotar para poder fazer a melhoria que você precisaria para a sua destinação. Então, se você vai dar uma destinação de um bar, você sabe o que você vai precisar fazer ali para poder fazer o seu bar funcionar. Você vai fazer um outro tipo de equipamento, você também vai ter que saber. Então, que o poder público, embora esteja atuando principalmente para poder pavimentar esse processo e essas etapas, ele se retira nessa regulação um pouco mais firme, como a gente tem nos contratos de concessão. Mas, de toda forma, acho que isso depende de legislação, né? Não tem como... Câmara, vereador, não... para desregular ou para regular. Exatamente. E às vezes tem... a gente tem essa visão, às vezes, de regulação que tenta criar um ideal e acaba, às vezes, prevenindo certas modificações serem feitas, né? Quando eu tive como presidente da ENAP, a gente teve, primeiro, que rever essa forma de contratação, e aí todo mundo fica com muito medo de você fazer alguma coisa diferente, né? Então a gente teve que, literalmente, pegar a carona no PL para que a gente pudesse fazer uma nova forma de gestão do nosso espaço, uma contratação integrada de facilities, que mudou o campus da universidade. Mas, por exemplo, a gente tinha um auditório, hoje ele está reformado, está super lindo, mas ele era um auditório velho, subterrâneo, revestido de madeira, com apenas uma saída. E a gente falou, isso aqui é um
incrível, né? Eu já tinha gastado R$700 mil para todo o grid elétrico do campus, e a gente tinha essa liability aí nesse auditório que não estava nem sendo muito utilizada por isso. Mas para fazer essa renovação, coisas muito pequenas, só para dar um exemplo pequeno. A forma de acessibilidade inicial do auditório era uma daquelas cadeirinhas que ficam no corrimão, e aí você tem um corrimão e desce ali uma plataforma, né? Então, né, o cadeirante sobe, ele desce ali e consegue ter o acesso no piso subterrâneo. A gente não conseguiria um licenciamento dos bombeiros se a gente não trocasse o corrimão. Porque para fazer essa reforma, você teria que adotar o corrimão na norma atual, que é um corrimão de 2 andares, né, para pessoas de baixa estatura conseguir vir também. É o que eu entendo. Mas, agora, você não permitir que uma reforma seja feita por causa de um corrimão, e aí você manter um perigo muito maior, né, que é um perigo de um auditório revestido de madeira com uma saída apenas, são esses problemas na lógica do regulador, né? E você vê isso nos prédios, né? Você tem regulação também dos bombeiros, né, para escadas com uma certa largura e portas com prevenção que cortam fogo, etc., sem comunicação com o andar, etc. Mas se você não permite que um prédio antigo seja renovado porque o prédio não consegue se adequar a uma estrutura de uma regulação nova, você vai, na verdade, estar aumentando o risco de incêndio, né? O prédio vai ficar abandonado, as pessoas vão sair de lá, né? Eu acho que não é à toa que São Paulo, deve ter outros, mas a única capital financeira assim, que eu conheço, que o centro financeiro foi se deslocando. Em Nova York, Wall Street sempre foi Wall Street, a City of London sempre foi City of London. E aqui, né, já foi ao centro da cidade, veio para Paulista, foi para Faria Lima, aquela parte da Berlim. O retrofit do prédio, a manutenção fica cada vez mais cara, né, ao longo do tempo. Você também a doença de custos, né, em relação ao resto, aquele prédio vai ficando mais caro de manter. E se você coloca obstáculos para você conseguir reformar os prédios, já tem uma manutenção muito mais custosa, você acaba criando incentivo para o espraiamento da cidade, né, como aconteceu. Bem, só pegando o gancho, BH, que foi a minha cidade que você comentou, tem um problema que, inclusive, sobre o centro da cidade, que o centro da cidade ele é muito comercial, então ele está abandonado em relação à moradia e a melhorias que podem ter ali para as pessoas viverem no centro. E aí uma das iniciativas da prefeitura, né, acaba dependendo sempre de você fazer com que esses prédios comerciais funcionem como bares e restaurantes durante a noite. Então, ocupando os terraços, enfim, trazendo a população para dentro desses espaços para que eles sejam movimentados também no momento... Uma maleta. O maleta, a caiaca, enfim. São grandes circuitos de bares, inclusive, quem for lá. Justamente com o objetivo da prefeitura movimentar esses espaços e o centro da cidade para ele permanecer ocupado à noite. Então, assim, é um gesto da prefeitura, mas se não tiver o cara que quer investir para poder fazer o bar, você também não consegue fechar essa conta. É isso. Eu recebi um sinal ali de 5, acho que eles passaram. Quero agradecer. Foi super legal a discussão. Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Alguém quer fazer a última? Como é que está a situação do Rio em relação ao Rio, especialmente ali da área do vocês qualificados, estão aí qualificando, com relação a pessoas em situação de rua? A área urbana? A área do Porto, a área urbana do Porto ainda tá bastante tranquila, até porque tem muito pouca gente transitando ainda, né? Então, assim, como é uma região em que ainda a ocupação chegou, né, agora, as residenciais estão saindo nesse momento, não é um lugar de muito trânsito de pessoas. Então, também não tem, por conseguinte, não tem morador de rua para procurar, vamos dizer assim, auxílio. O nosso problema hoje grave de morador de rua está no centro mais antigo da cidade e naquela fronteira ali com a Cinelândia e Glória. Um trabalho aí desde 2021 para cá deu para dar uma reduzida aí superior a 50%. Saiu ali dos 8 mil a 2 mil e poucos, mas em alguns pontos de concentração, onde já se sabe que tem incentivo, né, para o cidadão ir ali, eles ainda existem. Um trabalho que foi feito
é um trabalho que foi feito pela prefeitura, um trabalho de formiga que foi feito pela prefeitura para reduzir isso, foi que esses pontos eles eram conhecidos. Então você tinha ali um grupo de uma determinada associação que ia levar o alimento ali à noite. E aí esse grupo saía lá da Mangueira, preparava essa quentinha, essa refeição na Mangueira, para ir lá para o centro e fazer essa distribuição. E o outro que vinha lá de Anchieta também a mesma coisa. A igreja, por exemplo, né, faz ali na catedral, na região central da cidade. Então, o que foi feito foi um diálogo com todos, foram mapeados esses serviços assistenciais e tentado deixar eles em suas regiões e próximos, inclusive, à demanda, para reduzir esse deslocamento em busca de alimento, de serviços, corte de cabelo, até tem um lá que monta um cinema lá, determinado uma vez por mês. Isso foi um trabalho que foi bastante efetivo, porque atacou no caso, por exemplo, da catedral, o prefeito fez inclusive uma reunião lá com o arcebispo, dizer, olha, monta dentro, você não tem utilização do seu estacionamento à noite, faz esse serviço no estacionamento, monta uma estrutura, monta um toldo, monta uma estrutura assistencial, mas mais aproximada da demanda, mas ainda assim na região central é um desafio imenso para a gente ali, Centro Antigo, Cinelândia e Glória. Obrigada, gente. Muito obrigado.